Ainda por falar em São Sebastião, tem umas áreas ali, né? E faz tempo que elas estão na mira. Vai, rapidinho. A Prefeitura de São Sebastião tem pelo menos 35 condenações na Justiça em que era obrigada a regularizar e reduzir os riscos de áreas ocupadas irregularmente nas encostas da Serra do Mar. Nas sentenças obtidas pelo Estado de São Paulo, magistrados concluíram que houve omissão histórica das mais diferentes gestões municipais nas últimas décadas. As condenações atendem a pedidos do Grupo de Atuação Especial da Defesa do Meio Ambiente no Litoral Norte e do Ministério Público de São Paulo, em 43 ações movidas contra o município para regularizar 52 áreas com deficiências de infraestrutura e risco à população. E a mesma coisa, o Volibene, tinha um alerta sobre o SAI. Vamos lá. Já apontava o Ministério Público de São Paulo que o crescimento desordenado na região dessa Vila do Saí, em São Sebastião, era uma tragédia anunciada. Segundo os promotores, uma ação foi apresentada já faz 2 anos, cobrando regularização imediata dessas famílias. No documento obtido pelo portal G1, a prefeitura, já comandada na época pelo atual prefeito, Felipe Augusto, estava sendo omissa na fiscalização, diz lá o documento. A ausência de ação fiscalizatória do poder público municipal e total ineficiência das medidas adotadas dentro de seu poder de polícia permitiram a ocupação e a expansão desenfreada do núcleo. Ainda nessa ação, o Ministério Público acrescentou que a comunidade estava instalada em uma área sujeita a risco de deslizamentos de terra e suscetíveis a inundações. Todo mundo sabia disso. Bastava olhar. Estou falando, eu passava ali, comentava com minha mulher. Isso não vai dar certo. Entende? São Sebastião merece um estudo de caso. Merece um estudo de caso. Porque tem casas de veraneio ali muito boas, com IPTU espetacular. Né? Espetacular. Merece um estudo de caso. 13. Governo de São Paulo e demoras, vai. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo de São Paulo mantém há pelo menos 7 anos um projeto de urbanização dessa região mesmo, a Vila do Saí, a região que mais registrou o número de mortos na tragédia no litoral norte. A ideia foi elaborada ainda na gestão de Geraldo Alckmin como governador de São Paulo, depois de reuniões com a sociedade civil. No projeto, a comunidade seria transferida para um terreno plano de 36 mil metros quadrados. Em entrevista ao jornal O Globo, a fundadora do Instituto Verde Escola, Maria Antônia Tivita, explica como o programa foi sendo deixado de lado. Ela falou: o projeto foi desenhado pelo arquiteto Walter Caldana e tinha verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento pelo Programa Litoral Sustentável, mas o tempo passou e a verba foi para outra coisa. Essa ONG atua em São Sebastião desde 2008, a Verde Escola, atendendo a essa comunidade da Vila do Saí com projetos nas áreas de educação e meio ambiente. Dentre os mortos na tragédia desse último fim de semana estão alunos e pais de alunos dessa entidade. Segundo o Instituto Verde Escola, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu a entender que tem interesse de colocar o programa em andamento. Tomara. Né? Aliás, um belíssimo, eu conheço esse programa, né? Que tem na coordenação a Maria Antônia e tem também a Ana Diniz, né? Ligadas a esse grupo. Aliás, o Abílio Diniz fez ali, ajudou com helicóptero, enfim, a base que ele tem, com ele ponto dele no transporte. Agora, essas coisas têm de andar. Né? E aí apareceu um troço aí que o Tarcísio não quis saber da duplicação da Rio Santos quando ele era ministro. Vai lá. Reinaldo, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu não apoiar, enquanto era ministro da Infraestrutura, a duplicação do trecho paulista da rodovia Rio Santos. As obras vão beneficiar principalmente o trecho entre a capital fluminense e a cidade de Angra dos Reis, com apenas uma adequação de capacidade até Ubatuba. A duplicação começou a ser discutida quando João Dória assumiu o governo em 2019. O objetivo era que a duplicação fosse atrelada ao leilão da Dutra. No entanto, o governo federal excluiu o trecho estadual do processo licitatório. Em entrevista hoje, Tarcísio negou que tem a culpa por não incluir o trecho paulista na duplicação.
Abre aspas, quando a gente fez o projeto, a gente previu a duplicação integral da Rio Santos até Ubatuba. Nesse momento, a gente nunca discutiu ir além de Ubatuba por uma questão de jurisdição. Quando você planeja uma concessão federal, você está pensando em rodovias federais, salvo melhor juízo, alguns arranjos que podem ser feitos. Fecha aspas. Não, mas a questão aí nem é, então, acusatório, em princípio. A questão é saber porque faz tempo que a Rio Santos demandaria melhorias efetivas e, quem sabe, duplicação. Tem ali implicações ambientais, mas olha o que nós temos agora. Olha a tragédia de agora. Nós temos... Vamos começar pela 12, não falei com vocês? Vamos. Né? Depois nós vamos para o que está lá em São Paulo. Vamos. Nós temos 12 anos de investimentos abaixo daquilo que se precisava e de gasto abaixo daquilo que se precisava com a região. E não é só ali não, né? Mas agora nós temos a tragédia e é preciso que a gente pense nisso para não repetir os mesmos erros. Vai lá, do que eu estou falando? Os governadores de São Paulo, entre os anos de 2011 e 2022, deixaram de investir quase 40% do orçamento previsto para a prevenção de desastres naturais. Ao todo dos 10 bilhões destinados, os governos aplicaram 6 bilhões e 400 milhões de reais. Durante esse período, o estado foi governado por diferentes pessoas. Geraldo Alckmin foi o governador de 2011 até 2018, Márcio França entre abril e dezembro de 2018 até as eleições e João Dória entre janeiro de 2019 e abril de 2022, além de Rodrigo Garcia, que foi substituído agora neste ano por Tarcísio de Freitas. Ao longo desses 13 anos, apenas em 2010 o valor investido nessa área superou o total aprovado pelo Legislativo naquela ocasião. Foram gastos 282 milhões e meio de reais de uma verba prevista inicialmente para 200 milhões e 600 mil reais. A questão, insisto, não é ficar assim, culpa que aquilo que deixou o prefeito furioso. Né? Apenas que é preciso assim que os governantes, de agora em diante, até para que depois isso não caia na cara deles, né? Digam, vamos usar o que temos para a prevenção de desastres, vamos usar. É que, entendam, muitas vezes essa prevenção é feita em parceria com o município. Se o município também não tem projeto, corre de não gastar todo o dinheiro. Aconteceu com o governo federal também, ao longo dos anos, quando havia bastante dinheiro para prevenção, ou pelo menos muito mais do que agora. Esse ano tem 1,2 bilhão só, chegou até 11 bilhões. Gastava-se 60%. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue gastar todo o dinheiro pela ausência de projeto. Então, que de agora em diante, governadores cobrem inclusive os prefeitos. Né? Porque não gastar o dinheiro também é um problema. É um problema geralmente para o qual geralmente a imprensa não tem olhos. Porque a imprensa tem olhos, vamos economizar. Tá? Mas não gastar o dinheiro é um problema. Por exemplo, tem 9 bilhões e meio para o Minha Casa Minha Vida este ano. Eu aposto com vocês que não serão gastos integralmente. Porque uma das dificuldades do Minha Casa Minha Vida é conseguir terreno. E quem consegue terreno são as prefeituras. E o problema, insisto, é do Brasil inteiro. São 40 mil áreas de risco, onde moram 10 milhões de pessoas. Aliás, Mauá, aqui na Grande São Paulo, com problema. Vai lá. A Prefeitura de Mauá, que fica na região metropolitana de São Paulo, decretou estado de emergência por causa do volume de chuva registrado ao longo do último mês. A medida foi tomada após deslizamentos deixarem uma pessoa morta e mais 3 feridas. De acordo com a gestão municipal, o volume esperado para fevereiro era de 284 milímetros, mas até ontem o registro tinha sido de 685 milímetros. Só na última terça-feira a cidade teve 3 deslizamentos de terra. Lembrando, 685 milímetros durante todo o mês. Choveu isso em 12 horas em São Sebastião, quase 626 em São Sebastião e 680 em Bertioga. Então, passados 3 anos, e o risco na área de Santos, vai?
3 anos depois daquela tragédia que provocou a morte de pelo menos 45 pessoas no litoral sul paulista, moradores cobram ações mais concretas das prefeituras. No temporal, 34 pessoas morreram naquela ocasião no Guarujá, 8 em Santos e outras 3 em São Vicente. E em entrevista ao portal G1, o motorista Joselito Ferreira diz que a Prefeitura de Santos não fez até hoje as obras de contenção em áreas de encosta. Ainda, segundo ele, muitos moradores não conseguem dormir por medo de novos deslizamentos. Vocês entendem o que eu comentei ontem, comentei hoje de manhã também. Sabe esse negócio assim de... Hoje de manhã até comecei assim, Valeu Bene. É preciso que a gente não se esqueça disso, que isso cale fundo mesmo, porque senão passa. E a gente fica esperando a próxima tragédia.